Olá, amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Carlos José Leão. E estou muito contente, quero compartilhar com vocês que já hoje, 26 de março de 2022, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estou completando 4 anos de ter pisado solo brasileiro. E certamente a minha viagem começou no dia 24 de março, mas é uma história que eu gostaria de compartilhar e que de fato vai aparecer em outro vídeo, mas que concretizou a viagem certamente foi no dia 26 de março, quando eu por fim cheguei ao país. Então hoje estou fazendo esses 4 anos, estou muito agradecido. Acho que se eu puder de verdade usar uma palavra é agradecido, porque não só a mim respeita o acolhimento como venezuelano, senão que eu me sinto agradecido porque eu, sendo venezuelano, tenho visto o apoio que certamente o Brasil colocou à disposição, o apoio que serviu também para outros modelos de acolhimento no mundo, na América Latina. E claramente isso tem sido graças à migração inesperada, não planejada, de venezuelanos, graças à crise que vive o país. Mas fora tudo isso, de verdade, 4 anos no Brasil, no qual eu tenho me tornado uma pessoa, não sei se totalmente diferente da pessoa que eu era na Venezuela, nem falar para qual dos dois lados. Eu me sinto hoje mais assim, mais venezuelano ou mais brasileiro, né? A gente misturando as identidades culturais, eu me sinto de verdade as duas coisas. Ainda falta mais por aprender aqui do país, no Brasil, mas a vivência, poder vivenciar o país, aprender a língua, é uma coisa que não se compara. Por isso eu me sinto muito agradecido, porque acho que essa barreira que para muitos é a língua, para mim apenas representou uma meta que hoje em dia para mim é uma meta concluída, e que eu melhoro toda, mais ainda em relação à língua, mas é uma meta que de verdade eu atingi, que foi poder me comunicar bem, sentir que eu podia ser eu falando em português, e isso de verdade chegou. Então, esse vídeo vai ser para responder algumas perguntas. Perdoem pela introdução, mas vai ser umas perguntas que vocês fizeram no Instagram e aqui no YouTube. Então vai ser meio para vocês poderem conhecer um pouco, além do que já sabem de mim, através das perguntas poderem ter um pouco um mapa mais completo. Já aviso aqui que vai ter outro vídeo explicando como foi a minha viagem. Não sei, não me pergunte, porque eu não fiz um vídeo do primeiro ano no Brasil, segundo ano, terceiro ano e só agora no quarto ano. Se alguém tem essa dúvida, vou aproveitar de comentar porque que chegou para mim esse momento e que eu sinto que eu devo comemorar e fazer um vídeo de 4 anos. Essencialmente porque acho que o primeiro ano de todo migrante, seja o status, o perfil da pessoa, é um ano de adaptação da pessoa. E se a pessoa não controlar ou não souber o assunto da língua, isso pode demorar um pouco mais, o tempo de adaptação, né? E o segundo ano vai mais relacionado à questão de adaptação profissional, ou ver o que você vai fazer com a sua vida aqui no país, né, ou em qualquer país. Isso para aquele que é imigrante, né, aquele que saiu sem planos, pelo menos o 20% da sua saída não foi planejada, ou tem 80%, como aconteceu nos últimos anos, não foi planejada, e sim uma migração mais meio que não tinha o que fazer, o que escolher. Então esse segundo ano para mim foi essencialmente uma questão de poder reafirmar, poder internalizar que era o Brasil para onde eu tinha ido. Foi um ano onde eu mais lutei com a parte profissional, ou seja, poder encontrar como eu continuar os meus estudos aqui no Brasil, que foi uma meta que eu queria, e em 2018 eu não consegui. Eu cheguei em 2018, então todo o ano 2019 foi procurando, testando, até que eu desisti. Em setembro mais ou menos eu desisti totalmente,
eu falei que não ia estudar, que eu ia fazer outra coisa. E foi em 2020, início de 2020, graças a uma amiga, a Iranel, de Espanhol com Ira, eu soube de uma oportunidade de estudo, entrei em contato, consegui começar o meu estudo, uma pós-graduação em gestão de projeto, e aí estou estudando, né? Mas esse terceiro ano, 2021, foi no passo de 2020 para 2021, foi o meu terceiro ano, foi mais de realizações, ou seja, eu consegui ter alguns frutos, produto do trabalho com o espanhol, inclusive com o português. Então foi um ano que teve mais sucesso na parte profissional, de alcance às pessoas, dando que eu pudesse me conhecer. E agora, esse ano que está começando, são um ano de mais projeções, ou seja, outros projetos virão, a gente está planejando, mas essas perguntas vou tentar responder com a maior sinceridade possível, e eu gostaria de agradecer primeiramente ao Yuri, ao Giovanni, ao Guilherme, a Talvir Nairobi, a Jussi, Paulo e Ale, que foram as pessoas que fizeram as perguntas para eu poder fazer esse vídeo. Então vamos começar com a primeira pergunta do vídeo, a qual é a seguinte: qual o maior desafio aqui no Brasil depois de ter uma boa carreira? Acho que para todo imigrante, qualquer que for o perfil da pessoa, o maior desafio não é nem a língua. A língua é uma ferramenta para você poder se integrar. Mas imagine que você fala a língua, fala completamente a língua, mas mesmo assim você não consegue se integrar na sociedade de alguma forma ativa, ou seja, poder aportar ao país, seja da forma que for. Imagine que você tem um trabalho além da sua atividade que você gosta, de lazer não, de você fazer pelo amor mesmo, poder educar, estudar ou trabalhar no voluntariado. Então, eu sinto que o que mais para mim foi um desafio muito grande, além de eu poder ir atrás de uma carreira, foi o fato de eu não poder fazer mais além do que eu estava fazendo, que era só trabalhar em casa mesmo, com o trabalho que na época eu tinha, que era suporte bilíngue em português e espanhol. E eu procurava outras opções, não tinha, talvez tinha mais sim disponíveis no mercado, olha a Luna lá atrás, mas eu não consegui. Talvez para mim a oportunidade ainda não chegou, para muitos chegou, muitos venezuelanos, graças a Deus, estão integrados em outras áreas de aporte social no país, e essa é a parte que eu gostaria, mas para mim não chegou ainda essa oportunidade, né? E aí eu decidi fazer a minha integração social, que foi fazendo lives com muitas pessoas, falando da situação migratória e tudo mais. Então, acho que a parte do desafio do migrante, não sei se especificamente do venezuelano, acho que em geral é a parte da integração. Graças a Deus que, em geral, o brasileiro, ele é muito acolhedor. Então, essa relação de integrar a pessoa estrangeira é fácil, é relativamente fácil, ou seja, a gente se dá bem, graças a Deus. E tem muitos motivos: o esporte, a cultura, a música, a língua, tem muitas coisas que permitem que a gente possa construir um espaço de relacionamento. Então facilita que essa integração não seja mais difícil. Mas existem casos nos que não. Então, para mim, eu responderia essa pergunta assim. A segunda pergunta foi: você já falava português quando chegou? Sim, eu já tinha estudado português por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, desde 2015 até 2014, mais ou menos. Comecei a estudar em 2015, acho que foi entre esses 2 anos. E eu visitei o Brasil em 2015 também. Eu já tinha começado a estudar em 2015, mas falava muito pouco, muito pouco. Quando eu cheguei já tinha passado 4 anos daquela época, né? Eu cheguei em 2018. E aí eu já falava, mas não falava assim como vocês estão vendo que eu falo hoje. Naquela época eu ainda dava aquelas travadas, ainda dou, na verdade, dou algumas travadas porque não é fácil
A língua portuguesa não é uma língua fácil, honestamente, assim, com coração na mão. Não é uma língua fácil, primeiramente porque você é uma língua que você é adaptativa, ou seja, do jeito que você fala para um paulistano, não é um jeito que você fala para um mineiro, não é um jeito que você fala para um pernambucano. Embora existam alguns códigos gerais, assim, para você poder se comunicar, além de tudo, você precisa algumas gírias locais para poder encaixar nesse padrão de comunicação que existe. E isso dificulta, às vezes, não atrapalha, dificulta a nossa comunicação enquanto estrangeiros. Então, não é uma coisa que vivem só os venezuelanos, vivem todos os migrantes para o Brasil e aqueles que não são hispanos, aqueles que são haitianos, né, que não falam a língua espanhola como origem. Então, todo mundo tem esse impacto com a língua portuguesa aqui no Brasil. É uma coisa que eu não acho chata no sentido de que me resta, não. Ao todo o contrário, é uma coisa que soma muito porque você acaba aprendendo mais do que você esperava. Ou seja, quando eu estudei português, eu achei que isso pronto, acabou. Não, espera escutar um pernambucano, espera escutar um gaúcho, espera escutar sei lá, um cearense, mineiro, né? Não é a mesma coisa, o carioca. Então, esse desafio ainda por vir no país é uma meta ainda que os brasileiros, os migrantes, perdão, coloca no bolso para ir atrás e superar. Então, esse fato cultural e linguístico para mim não representou um problema, sim, uma pequena dificuldade, sim, de poder facilitar a comunicação. Mas os mesmos brasileiros já têm a dificuldade entre vocês mesmos para poder se entender às vezes. O cara fala de um jeito, ou tem uma expressão para alguma coisa, alguma palavra, e já dá uma atrapalhada aí na comunicação. Então, isso é normal. Mas a pergunta foi se eu já falava, então eu falava assim. Em 4 anos aqui, qual foi o pior momento que viveu por ser da Venezuela? Olha, eu não vivi um pior momento, graças a Deus. Não posso dizer que eu fui vítima de xenofobia, que eu fui discriminado por eu ser venezuelano. Nunca vivi isso, graças a Deus. Penso que ninguém viva. O Brasil em geral, não chegaram para mim assim notícias de que venezuelanos estivessem sofrendo xenofobia aqui, né? Mas tem casos de venezuelanos em outros países da América Latina, onde sim foi muito comum, tiveram denúncias, pessoas morreram. Aqui no Brasil, talvez a região norte do país tenha mais essa dificuldade, principalmente porque é o território onde mais chegam venezuelanos, onde tem mais denúncias de venezuelanos que sim roubam, onde tem denúncia de venezuelanos que fazem coisas erradas. E a gente não tem como controlar isso. Mas mesmo assim, eu não sofri nada aqui em São Paulo por eu ser venezuelano. Não foi uma coisa assim pior que eu tenha a agregar, né? Todo o contrário. Tudo que eu recebi quando as pessoas descobriam que eu era venezuelano, além de saber que o meu país estava passando por aquela situação, foi um carinho, amizade, assim, os caras falando pra gente se sentir parte do país, alguma coisa que eu precisasse, podia entrar em contato com eles. Então, muito ao contrário de pior momento, eu tenho vivido, na verdade, bons momentos por eu ser venezuelano. Então, é uma coisa que eu devo mesmo agradecer, como falei no início. A seguinte pergunta foi: conhece a história do Brasil? Olha, antes de eu chegar, eu não conhecia a história do país, né, totalmente. Só o básico, né, da chegada dos colonizadores e toda aquela questão de como se foi formando o território em geral na América Latina. Mas aqui no Brasil eu aprendi mais coisas que de fato não são nem ensinadas. Eu não vou dizer assim que a pessoa na escola, num país, aprenderia sobre o Brasil. Não, não são nem ensinadas. É só ouvindo que você escuta e acaba aprendendo.
os diferentes feriados que vocês têm, Tiradentes, na história, né, a época da questão mineira, Revolução Pernambucana, essas coisas eu acabei aprendendo aqui. Tanto foi que eu comecei a ter esse interesse, né, de me integrar, de saber, de conhecer mais do país. Foi uma questão mais particular, que foi, eu fiz um Instagram, que vocês podem acessar ele, se chama Mas de Brasil, que seria no português Mais do Brasil. Ou seja, nesse Instagram eu divulgo o quê? Coisas que vão mais além do Brasil, ou seja, o que as pessoas conhecem mais, o que as pessoas não conhecem e que eu trago para ela além do Brasil. Ou seja, o que a gente escuta fora, que o país fala português, que vocês escutam samba, que é futebol, e tem favelas onde matam pessoas o tempo todo. Esse é o que a mídia coloca lá fora, eu colocava lá fora. Mas aí eu acabei aprendendo aqui toda essa variação que tem, né? Até por eu ter estudado português, isso me deu um ponto a favor de poder conhecer mais pessoas. Eu acabei com esse Master de Brasil fazendo lives com uma pessoa de cada estado brasileiro. Ou seja, foram mais de 27 lives, porque eu incluí Brasília e eu incluí Goiânia, né? Goiás, que é o outro estado que está, Brasília fica dentro. E aí eu incluí, aí saíram duas pessoas de São Paulo, coloquei uma de cada outro estado, Rio de Janeiro, uma pessoa por cada país, por cada estado do Brasil. Eu acabei aprendendo essas expressões, gírias, a forma como vocês chamam uma coisa em um estado, em outro estado chamado de outro jeito. Por exemplo, festa, em São Paulo é balada, em outro lugar é frevo, em outro lugar pode ser rock. Então, toda essa variação eu acabei aprendendo. Então, se perguntar para mim se eu conheço a história do Brasil, não conheço como eu deveria, como eu gostaria. Estou disposto sim a aprender, estou aprendendo, mas acabei aprendendo uma coisa muito valiosa, que é a variação linguística, cultural, culinária. Acabei gravando alguns nomes de prato que espero comer quando visitar algum desses estados aí. Então, aproveitando aqui esse comentário para deixar vocês escutarem uma pessoa estrangeira, um gringo, como vocês chamam. O Brasil é um país muito, muito lindo, muito variado. Você não vê padrões de pessoas, como em outros países pode acontecer, e padrões de comportamento também. Então, é um país muito variado mesmo. Você não vai escutar a mesma coisa numa região do que na outra. Então isso torna o país muito único, particular, e acho que o brasileiro deveria se sentir orgulhoso disso, né? Infelizmente, nós sempre acabamos nos sentindo orgulhosos quando um estrangeiro diz essas coisas pra gente, né? Assim acontece com os venezuelanos. Alguém de fora tem que dizer o lindo que é o nosso país, pra gente acabar acreditando. Mas é muito lindo sim o seu país. Seguinte pergunta foi: quais foram as coisas que você mais se identificou no Brasil? Eu acho que o brasileiro, né? As coisas, né? O jeito do brasileiro ser me lembra muito do jeito de ser nosso na Venezuela. É muito brincalhão, é muito de zoar as pessoas, de fazer piadas. A gente é muito, muito assim. Mas eu acho que o brasileiro é ainda mais. É muito além disso. Ou seja, tem piadas, por exemplo, se uma pessoa não tem uma perna e vocês fazem piada com isso, com o cara que não tem a perna. A pessoa não tem um olho e vocês fazem piada com a pessoa que não tem um olho. Na Venezuela a gente também, mas aqui acho que se algo que me identificasse foi isso, mas no sentido de que vocês forem mais intensos com essa questão. E acho que esse aspecto acaba a gente gostando, porque a gente se sente que em termos culturais temos coisas comuns. Na comida, por exemplo, tem coisas muito semelhantes, o arroz, o feijão. A gente não come tanto feijão quanto vocês, por exemplo, assim, diariamente. A gente não come o feijão preto, no caso da Venezuela, tão frequente. Embora o nosso prato
típico nacional seja chamado pabellón, que é feijão preto, arroz, carne desfiada, alguns colocam ovos, outros colocam queijo e outros colocam banana da terra frita. Então, embora seja esse o nosso prato típico nacional, a gente não come tanto. E coisas assim que mais me identifiquei no Brasil, acho que a competitividade também. Vocês não gostam de perder, a gente também não. Então é muito assim. É, se eu puder comentar algo a mais assim, que me identifiquei, foi a questão do assim de as pessoas se reunirem para beber. É algo também que a gente faz muito na Venezuela, entre amizades, antes da pandemia, né? Obviamente as pessoas faziam mais, aqui no Brasil também, mas é algo também que esse espaço de poder no churrasco, essas coisas, no churrasco, o churrasco como tal não é comum em toda a Venezuela, só uma regiões mais ao sul do país que costumam trabalhar mais com a questão de carnes, mas não em todo o país. Mas mesmo assim temos encontros aos domingos com a família, os amigos, no rio, na praia, essas coisas. Então é algo, perdão, que a gente podendo continuar no Brasil, construindo amizades, é algo que a gente se sente muito identificado. Quais foram... Ah, perdão, essa já foi, né? A pergunta, essa aqui foi em espanhol. O que te tem... A pergunta em espanhol seria: ¿Qué me tiene aún en Brasil? Que seria o que faz você ainda continuar no Brasil, né? A pergunta em português. Na verdade, como eu vim, né, eu vou explicar isso em outro vídeo, o propósito foi estudar, foi melhorar a língua. Eu ainda estou estudando, ainda não finalizei a pós-graduação, então o primeiro ponto de eu ficar ainda no país é esse, que a minha meta profissional era essa, educativa principalmente, e que as coisas lá fora não estão fáceis não. Ou seja, os países estão vivendo também crises ainda piores que no Brasil. O Brasil tem suas dificuldades, mas mesmo assim eu fico no Brasil por enquanto, porque eu gosto também de estar aqui, eu me sinto tranquilo aqui, sinto que posso ainda estar aqui, eu sinto que eu pertenço, aliás, a gente constrói o pertencimento, né? Então eu sinto que eu estou construindo esse pertencimento. Então acho que essa primeira parte eu deixaria com essa resposta. E outras coisas que tem a ver com o desejo, né, de crescimento. Eu gostaria de poder ter uma carreira onde eu possa contribuir ao país de alguma forma. Isso leva tempo, pode mudar daqui a um mês, pode mudar sim, pode ser que no ano que vem eu tenha que sair do país, pode sim, a gente tem que, depois dessa pandemia, a gente tem que estar aberto às possibilidades. E isso facilita muito quando a gente abre a mente. Ok, e a outra pergunta era: o que eu sinto por Brasil? Olha, eu sinto por Brasil uma coisa que, assim, não sei se todos vão conseguir entender, mas tem uma música que é Aquele Abraço, a canção Aquele Abraço, que diz: o Rio de Janeiro continua lindo. Essa música faz muitos anos que foi escrita. E uma música que eu escuto e eu sempre me arrepio. Ou seja, ela é um canto à alegria, ao povo, a forma que o povo vive, sente a sua cultura. Então, o que eu sinto para o Brasil é uma espécie de admiração ao povo como ele é, alegre. É um povo que... E aí eu sinto que eu vejo nele um espelho nosso da Venezuela. Um país, na Venezuela, né, colocado numa situação como ela está, mas mesmo assim somos um país alegre. A Venezuela é um país alegre. Infelizmente, eles, graças a Deus, né, eles não conseguiram ainda tirar isso de nós, a felicidade. A gente pode tirar coisas boas das coisas ruins. E acho que aqui no Brasil tem isso. Vocês pode estar passando uma situação indesejável na vida de vocês, mas mesmo assim vocês têm algo bom por trás disso. Então, tem outra música muito linda que eu curto muito, que é a música de Arlindo Cruz,
que se chama Meu Lugar, e ali diz: o meu lugar é lutando de caminho e suor, esperança no mundo melhor, com cerveja para comemorar. Então, essa música também acho que reflete muito da cultura. Talvez seja muito do Rio de Janeiro, né? Obviamente. Mas tem outra música que gosto muito, que é Paraíba Joia Rara. Essa música, Paraíba Joia Rara, nossa, ela me faz emocionar muito. Porque é uma música que quando eu escuto essa música, eu penso no meu povoado, onde eu cresci. A música diz que a cara dessa gente tem a minha cara. Então é uma música que fala de identidade, sabe? Que você pode pensar em algo enquanto escuta, e esse algo que você está pensando é a tua galera, é o teu povo, a tua gente. Que você pode estar em outra fronteira, em outro local do mundo, e você escuta essa música, e inevitavelmente você pensa no local onde você cresceu. Então, o que eu sinto por Brasil é uma espécie de carinho eterno, porque eu sinto que o Brasil me dá formas de eu poder manter a conexão com o meu país, através da música de vocês, obviamente. E eu acabo aprendendo mais do Brasil, mas aproveito, obviamente, me conectar com as sensações que produz a música em mim, que me faz lembrar a minha terra. Então, gostei dessa pergunta, o que eu sinto por Brasil, agradecimento eterno, de verdade. Acho que a gente, venezuelano, vai ter um dever muito grande depois de tudo isso passar, depois que a gente recuperar o país, em poder afiançar ainda mais o que vocês fizeram por nós, ou seja, poder retribuir de alguma forma, de verdade. Tudo que vocês fizeram não tem comparação. Todo o acolhimento humanitário, de trabalho, de apoio social, alimentos, vacinas para os venezuelanos que chegavam, e não vacina da Covid, vacinas em geral, crianças que não tinham tomado vacina ainda. Então, a questão da língua, tudo isso a gente não tem um valor, assim, que senão o dever eterno da gente, para sempre a gente vai agradecer isso. Gostei da pergunta, de verdade. Ok, a seguinte pergunta: o que eu falaria para as autoridades brasileiras diante da, por exemplo, a Talvir, que fez essa pergunta, ela comentava que ela saiu do país, da Venezuela, porque no seu particular ela sentia que não dava mais. E que aqui no Brasil ela pondera, né, de forma positiva o fato de que nós aqui fomos. Eu não vou falar de eu particular, assim, porque eu entrei antes de o acolhimento que foi feito à Força Tarefa. Isso veio depois. Mas toda essa galera que entrou depois com a Força Tarefa recebeu um acolhimento integrado, ou seja, a interiorização, o apoio com a língua, trabalho, ajuda econômica ou de alimentação, médica, tudo isso. E ela comentava para mim que, diante de tudo isso, o que eu sentia pelo Brasil, porque eu continuava aqui, e se eu queria comentar para ela o que eu achava das autoridades brasileiras. O que eu diria para elas: olha, não trabalho de perto para saber como é diretamente a função, né, o trabalho que eles fazem diretamente, mas eu sei por por notícia que eu mesmo procuro, é que o próprio exército cuida, através da OPA acolhida, toda essa organização desde que começou em 2018 a vinda massiva de venezuelanos. Eles cuidam de toda a chegada, toda essa operação que é colocada à disposição, aonde trabalham outras organizações, vamos dizer, humanitárias do mundo, como a Acnur. Então eles têm feito uma espécie de relacionamento para o venezuelano que você não vê em outro país da América Latina. Então, o que eu devo dizer para as autoridades? A lei de migrações, ela foi atualizada
o venezuelano tem a opção de aceder à residência, ou seja, nós tínhamos um acordo fronteiriço que evitava algumas coisas relacionadas à residência pelo fato da gente ter entrado de forma aérea e não pelo fato de ter entrado de forma terrestre. Muitas coisas dessas foram colocadas de lado por uma questão humanitária. Então, o que a gente vê é uma transformação institucional muito grande e que veio de algo ruim, sim, da crise venezuelana, mas que beneficiou a outras nacionalidades. Não foi só a venezuelana que ficou beneficiada disso, foram outras que estavam, tinha outras nacionalidades já no Brasil que estavam sem documentos, mas que tinham vindo também, migrando do seu país de origem. Então, toda essa adaptação da lei de migrações, em geral, permitiu que essas outras nacionalidades se encontrassem no benefício, no direito humano de poder aceder à documentação. E aí eu estou falando também dos refugiados, dos asilo políticos. Então, tudo isso eu quero dizer que a gente está de parabéns. Ou seja, se eu tiver que dizer algo para a instituição brasileira, é que eles estão de parabéns. Todo o esforço que eles estão fazendo para acolher a gente. E tomara que a gente possa voltar ao nosso país, construir o nosso país, né? A gente não tem que... porque infelizmente o lar, o seu lar, é o seu lar. E a gente constrói lares onde a gente chega aqui no Brasil. Mas eu sou das pessoas que pensam que eu gostaria de voltar algum dia, sim. Poder aprender tudo que eu puder aqui no Brasil, poder tudo que eu puder, ou no país que for, eu poder ir de volta à Venezuela e poder construir, junto com a galera que quer também fazer o mesmo, o país. E eu acho que isso é possível, sim, vai levar um tempo, sim, mas nada como o seu país, onde você cresceu, se formou para dedicar a vida a ele. Então, eu penso assim, claro que todo venezuelano talvez não quer mais voltar, tem outros que sim, e não estão no Brasil, estão em outro país, principalmente esses que estão em outros países, onde eles são tratados não tão bem quanto no Brasil, por isso que eles querem voltar para a Venezuela. Aqui no Brasil, pelo fato do acolhimento, é muito difícil escutar, pode ser, mas o brasileiro em geral acolhe, a instituição tem acolhido tão bem ao venezuelano que ele já se projeta aqui no Brasil, entendeu? Então isso é um ponto também a favor, né? Que eu devo falar para a instituição brasileira. Então, essas foram as 8 perguntas. Ficou muito longo o vídeo, de verdade, então eu peço desculpa de verdade, mas se você escutou até aqui, deixa aí o seu comentário do que você achou. A minha explanação em relação aos meus 4 anos aqui no Brasil. Novamente quero dizer que eu agradeço muito, de coração agradeço aos brasileiros que têm também o tempo para comentar alguma coisa, alguma postagem minha e mandar alguma mensagem de apoio, alguma coisa sempre. Isso é muito legal. Então a gente sinto esse dever de agradecer a vocês, tá bom? Então a gente se encontra em outro vídeo que eu vou fazer falando da minha vinda ao Brasil, como é que foi, para vocês poderem entender mais sobre a minha experiência, tá? Como saindo da Venezuela. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Lembra seguir a gente aí no Instagram, Carlos José Leão. Aí eu deixei também um trabalho com o português no Brasil, mas de Brasil. E aí quem gosta de espanhol, aproveito para deixar eu falo espanhol, tá bom? A gente se vê, galera. E Factor Idiomas também, para quem gosta também de espanhol e inglês, tá bom? Deixa aí o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.